tema de hoje, o autor da história da vida. E o pensamento para nós é de Ian Judson. Dúvida é uma pergunta sincera. Descrença é não querer ouvir a resposta. Eu imagino que durante essa semana você tenha tido várias dúvidas, algumas respondidas, outras suscitadas e algumas ainda em stand-by, né? Mas não é pecado ter dúvidas, de forma alguma. E dúvida, na verdade, é um desejo de querer saber a resposta, né? Então, pergunta é uma dúvida sincera. Agora, aqueles que não querem ouvir a resposta estão no barco da descrença. E aí é um pouco mais complicado, né? Dr. Anthony Flew, ele é considerado o principal filósofo dos últimos 100 anos, ou pelo menos era considerado, porque faleceu faz alguns meses, né? O ensaio que ele escreveu, Teologia e Falsificação, se tornou um dos clássicos, né? A publicação mais reimpressa no campo da filosofia no século passado. Ele passou mais de 50 anos defendendo o ateísmo, né? Um grande filósofo ateu. No livro Um Ateu Garante, Deus Existe, eu tenho ele aqui e recomendo a vocês, mais um livro dos que eu tenho recomendado aqui. Vale muito a pena ter esse livro na biblioteca, lê-lo e emprestá-lo para pessoas que têm preconceito com relação à Bíblia, à religião. E aqui, Anthony Flew praticamente não fala de Bíblia, de religião, né? Nesse livro aqui, ele conta como chegou a negar que Deus existe, ou negar a existência de Deus. Metade do livro ele relata então a história dele de negação do divino, de Deus. E na outra metade, na segunda parte, ele analisa os principais argumentos que o convenceram de que Deus de fato existe. É uma obra muito interessante. Na página 144 desse livro, ele, seguindo o dito paradigma aristotélico, que é o seguinte: seguir as evidências levem aonde levar e aceitar. Seguindo esse paradigma, ele escreveu o seguinte: minha jornada para a descoberta do divino tem sido até aqui uma peregrinação da razão. Segui o argumento até onde ele me levou, e ele me levou a aceitar a existência de um ser autoexistente, imutável, imaterial, onipotente e onisciente. Anthony Flew, o maior filósofo ateu do século XX, terminou seus dias como cristão. E escreveu um livro que praticamente nega tudo o que ele escreveu durante quase meio século. Um ateu garante, Deus existe. As provas incontestáveis de um filósofo que não acreditava em nada. Editora de Ouro. Muito interessante essa história. Ele seguiu a razão, portanto, ele conseguiu chegar a Deus, ainda que mantivesse preconceitos com relação à religião e à Bíblia. Com a razão, ele concluiu que Deus existe. Sabem, segundo pesquisa feita no ano 2000, pela Princeton Survey Research Associates, 94%, ou seja, quase todos os norte-americanos acreditam na existência de Deus. Não quer dizer que se relacionam com Deus ou que vão à igreja exatamente, né? Mas 94% dos norte-americanos acreditam que Deus existe. No Brasil, esse percentual não fica muito diferente, né? Um país também dito cristão. Mas há um grupo que, embora seja bem menor do que o dos que creem, está também em relativo crescimento atualmente. Vem crescendo, devagar e sempre. São aqueles que se declaram sem religião. Nos anos 70, esse grupo aí representava apenas 1% da população. Pessoas que se diziam sem religião. Em 90, 20 anos depois, já eram 5%. E no ano 2000, saltaram para 7%. Veja que o crescimento é razoável, né? Consistente. Esse grupo dos sem religião se divide basicamente em 3 subgrupos, né? Primeiro, os que acreditam em Deus, mas perderam contato com qualquer tipo de religião organizada, com as igrejas, portanto. São pessoas religiosas, mas não praticantes. É um grupo. Segundo, os agnósticos, que são aquelas pessoas que têm dúvidas sobre se Deus existe ou não, e não têm uma posição muito clara com relação a isso, né? E o terceiro grupo é o dos ateus, que negam a existência de qualquer tipo de divindade, do sobrenatural. Esses são os 3 grupos em que se divide aquele grupo maior dos sem religião. Entre os ateus, há um grupo pequeno, mas que hoje tem feito um grande barulho, que são os auto-intitulados Brights, ou seja,
os brilhantes. Até aí já tem uma certa arrogância nesse título, né? Se eles são os brilhantes, o resto é gente obscura, né? Então eles são os brides, 3% da população. São os ateus militantes, ateus missionários, aqueles que não ficam no cantinho na deles, mas querem evangelizar o mundo com a sua anti-mensagem, né? Mais ou menos como aquele quadrinho ali, né? Eles estão lá entregando folhetos de casa em casa, aí o indivíduo diz: mas isso estão feitos porque está em branco. Nós somos ateus. Vai acreditar o quê? É o não, né? Não existe, não há. Então essa é a mensagem. O objetivo desse grupo dos tais brides é conclamar os que não têm fé religiosa, aquele grupão dos sem religião, para o lado deles, e se possível até converter alguns cristãos, ou islâmicos, enfim. Esse é o objetivo deles. São bem ativos, né? Fazem campanhas e tal. Esse camarada aqui, o Michael Shermer, ele é o diretor da Sociedade Americana dos Céticos, a Sociedade dos Céticos. E ele aponta talvez um motivo, e eu concordo com ele, você vai saber por quê, para o crescimento desse grupo dos sem religião e dos ateus. Segundo o Michael Shermer, isso se deve ao aumento do irracionalismo. O que ele considera irracional? Isso aqui, ó. Pesquisas mostram que cada vez mais se acredita em astrologia. Os astros dirigiriam a vida das pessoas, influenciariam destinos. Absurdo, isso é pseudociência, não é ciência. A astronomia é ciência, a astrologia nunca foi e jamais será. Aumento das experiências ditas extrasensoriais, bruxas, alienígenas, discos voadores, pessoas que acreditam em cristais, no poder dos cristais, ou que existam doentes. De fato, isso está aumentando também. E eu não concordo com essas coisas também, portanto, aí estou do lado do Michael Shermer, embora ele seja um cético e eu um cristão, porque a minha religião não é irracional. E eu tenho mostrado isso ao longo da semana. A nossa fé é racional. Nós temos evidências para crer. Não cremos num vácuo. O problema é que esse pessoal coloca todo tipo de religião no mesmo saco ideológico. E acha que todas são iguais. E não investigam para ver as diferenças. Esse é o problema, não é? Embora eu concorde com ele, eu discordo dessa generalização toda que é feita por parte deles. Então o Michael Shermer diz aí o seguinte, numa entrevista publicada pela revista Veja, em 2002: as religiões tradicionais vêm perdendo muito espaço nos últimos anos, o que tem deixado um campo aberto, um vácuo, para crenças alternativas como a paranormalidade e cultos da nova era. Ele tem toda a razão. É o que está acontecendo. Enquanto a igreja cristã tradicional se cala, esses cultos exóticos tomam espaço e conquistam pessoas que estão aí desorientadas, né? Um dos maiores defensores, ou maiores membros, né, do grupo dos brides é justamente o Richard Dawkins. Dawkins é biólogo, lecionou em Oxford e escreveu mais ou menos recentemente esse livro aqui, ó, Deus, um Delírio. A área dele é biologia, mas ele adora cultuar a religião, né? E esse livro aqui, que é um calhamaço aí de quase 600 páginas, ele trabalha justamente para mostrar que Deus é uma ilusão. Se você quisesse ler esse livro, fica à vontade. Eu tenho lá em casa, não sei se eu vou emprestar, mas você é livre, né, para analisar. Mas, por honestidade intelectual, você tem que ler um outro livro, que é esse aqui, ó, O Delírio de Dawkins, escrito por Alistair e Johanna McGrath. O Alistair McGrath também era ateu. O Dawkins ainda é ateu. O McGrath também lecionou em Oxford e era ateu, mas se converteu. Analisou a obra de Dawkins e em 100 e poucas páginas, que é o livro aqui, ele resolve o assunto e mostra a inconsistência dos argumentos de Richard Dawkins. Portanto, se quiser analisar, analise os dois lados. Tem gente que só lê esse aqui. Eu acho que está tendo uma visão muito parcial. E se só lê esse aqui também, né? É bom que compare as ideias e tire suas conclusões. Muito bem. Um jornalista chamado Ali Campbell, ele escreveu um artigo para o jornal Globo, anos atrás, quando do lançamento do livro Dawkins. Eu achei genial, porque em um artigo ele já matou ali a charada, mostrando a inconsistência do próprio título do livro Dawkins. O jornalista Ali Campbell escreveu o seguinte: quando soube que o biólogo Richard Dawkins tinha escrito Deus, um Delírio, fiquei intrigado.
Então, o cientista conseguiu a prova de que Deus não existe, realmente é algo fantástico, né? Se provasse isso, né? Mas, na página 80, acontece o óbvio. Numa gradação de 1 a 7, que vai da crença absoluta na existência de Deus até a certeza absoluta de que Deus não existe, Dawkins admite que está na 6ª posição, tendendo para a 7ª, diz ele, mas que não chega a ser 0, ateu de fato. Dawkins diz, na página 80, não tenho como saber com certeza, mas acho. Então o verbo aqui não é mais eu sei, é eu acho. Acho que Deus é muito improvável e levo minha vida na predisposição de que Ele não está lá. Quer dizer, faz de conta que Deus não existe, né? Então, pergunta o jornalista Ali Campbell, então por que o delírio do título? Devia ser quase um delírio, ou muito provavelmente um delírio. Ou então, eu acho que é um delírio. Perceberam? Propaganda enganosa. A pessoa poderia devolver o livro e dizer, olha, eu quero meu Deus de volta, porque esse livro aqui é mentiroso. Na capa ele afirma, Deus é um delírio. Lá dentro, na página 80 já, ele diz, não tem como saber exatamente se Deus é um delírio, né? Porque na verdade a ciência não consegue determinar isso. Mas eu acho que, olha, cada um pode achar o que quer, não é? Agora o problema é que quando um camarada desse acha, muita gente acha junto com ele, porque pensa que ele é autoridade, né? Pensa que ele é teólogo, coisa que ele não é. Que a autoridade ele tem para dizer que Deus não existe, sendo que ele estuda outra área do conhecimento, né? Então eu gostei desse artigo do Ali Campbell porque realmente mata a questão. Mas o Dawkins ele é muito ativo, né? E poucos anos atrás ele promoveu na Inglaterra uma campanha, gastou dinheiro no próprio bolso, inclusive, né? Para colocar outdoors, faixas nos ônibus com a inscrição provavelmente Deus não existe, ou provavelmente não há Deus. Agora pare de se preocupar e aproveite a vida. Olha a campanha dele. Deus não existe, provavelmente. Então, não se preocupe. Bom, se é provável, eu vou me preocupar sim, que vai que exista. Provavelmente não existe um buraco aqui, então não se preocupe. E se houver o buraco, né? Eu vou me preocupar sim, meu amigo, né? Se há Deus e se há vida eterna, eu vou desperdiçar essa possibilidade? Vou jogar fora essa grande possibilidade e não me preparar para isso? Se houver, eu quero estar pronto, não é? Muito bem. E o povo segue isso, né? Camisetas e tal, e espalhar isso por todo lado. Aproveite a vida. Olha, quem crê em Deus não aproveita a vida, não? Quer saber uma coisa? Conforme eu contei sábado, né? Eu era darwinista e passei por uma fase até de certo ceticismo na minha vida. E eu quero dizer a você que eu sou muito mais feliz hoje com a fé racional que eu tenho do que antes, com as dúvidas que eu não conseguia responder. Eu posso mencionar muitas pessoas que eu conheço, eu creio que vocês também, que por terem fé em Deus são muito mais felizes e não vivem uma ilusão, vivem uma vida bastante com o pé no chão mesmo, né? Mas são muito mais felizes, mais saudáveis, mais tranquilas, têm paz com as pessoas. Então eu não me preocupo realmente, porque eu tenho fé. É justamente o contrário, né? O que Dawkins faz, na verdade, é uma generalização injusta. Ele diz que porque há problemas nas religiões, como por exemplo atentados terroristas, houve a Inquisição, as cruzadas, né? Ele diz que religião todas não prestam, religiões não prestam. Agora, uma coisa ele parece esquecer, né? Que os regimes comunistas ateus levaram à morte milhões de pessoas, muito mais do que a Inquisição e todas as cruzadas juntas, que levaram à morte milhares de pessoas. São objetáveis, claro, a Inquisição não prestou, é uma mancha na história cristã, cruzadas também, mas, por outro lado, os regimes ateus comunistas mataram muito mais gente. Se você veja, esse livro aqui, Por que Confiar na Bíblia, da autora Amy Evin, ela diz que o comunismo ateísta e as ideologias nazistas provocaram mais mortes do que todos os 19 séculos anteriores juntos. Então você pega assim, o que aconteceu na ex-União Soviética e outros regimes comunistas, na China também e tal, some ali os assassinatos cometidos em todos esses regimes aí, mais pessoas morreram num só século do que em todos os 19 séculos anteriores, incluindo aí religiões que matavam pessoas, incluindo aí guerras e tudo mais, pestes, mortandades. Veja que coisa triste, não é? Se você duvida, leia pelo menos 2 livros.
o livro Negro do Comunismo, Crimes, Terror e Repressão, e o livro Ainda que Caia no Céu, da Casa Publicadora Brasileira, um livro muito interessante, é um testemunho do pastor Mikhail Bulgakov. Ele mesmo sofreu na própria carne as agruras, a perseguição do regime comunista soviético ateu. Ele, como pastor adventista, foi preso, o pai dele também, sob a acusação de estar fazendo reuniões antissoviéticas. Nada, era muito comum isso. Era mentira, né? Para poder levar para a cadeia quem estava falando de Jesus Cristo, que o regime não permitia, não havia liberdade de expressão, liberdade política. Então, para quem acha que isso era uma maravilha, né? Tira Deus da história, a coisa fica muito complicada, né? Leia esse livro, é um livro muito interessante, inspirador, e uma história contada em primeira pessoa, uma testemunha ocular do que foi o regime comunista ateu na ex-União Soviética. Então, a história da União Soviética está repleta de incêndios, explosões de igrejas, fizeram isso lá. Mas isso não significa, irmãos, e quero deixar bem claro isso, que todos os ateus sejam genocidas e incendiários, né? Se disséssemos isso, seríamos muito injustos. Eu mesmo conheço, tenho bons amigos ateus, pessoas corretas, pessoas honestas, né? E que eu acho que não seriam capazes de tacar fogo numa mosca. Agora, o que o Dawkins faz é parecido com isso, percebe? Eu poderia dizer que os ateus são assassinos, porque houve ateus no passado que mataram pessoas, muito mais do que os cristãos que fizeram coisas erradas. No livro Até o Fim, Traut Jung, que foi secretária de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, ela relata suas impressões a respeito do Führer, de Hitler, enquanto ela conviveu com ele e com seus colaboradores na chamada Toca do Lobo, que era o quartel-general nazista. E ela conta nesse livro o seguinte, olha que interessante: Hitler não tinha qualquer ligação religiosa, ao contrário do que alguns dizem. Hitler achava que as religiões cristãs eram mecanismos hipócritas e ardilosos para apanhar incautos. Sua religião eram as leis da natureza. Ele conseguia subordinar seu violento dogma mais facilmente a elas do que aos ensinamentos cristãos de amor ao próximo e ao inimigo. Claro que se ele seguisse os ensinamentos bíblicos, a atrocidade nazista não teria acontecido. Ele escreveu o seguinte, ele disse o seguinte, e a Traut Jung relembra, aqui são palavras de Hitler, tá? A ciência ainda não chegou a uma conclusão sobre a raiz que determina a espécie humana. Somos provavelmente o estágio mais desenvolvido de algum mamífero que se desenvolveu do réptil a mamífero, talvez do macaco ao homem. Opa! Onde Darwin andou bebendo? Já entreguei. Onde Hitler andou bebendo? Que fonte? Darwin. Né? Somos um membro da criação e filhos da natureza. E para nós valem as mesmas leis que para todos os seres vivos. Na natureza, a lei da guerra vale desde o começo. Todo aquele que não consegue viver e que é fraco é exterminado. Só o ser humano e principalmente a igreja tem por objetivo manter vivos artificialmente o fraco, o que não tem condições de viver e aquele que não tem valor. Perceberam a ideia dele? Só a igreja ele tem essa ideia absurda de querer ir contra a evolução, de querer salvar os fracos, de querer dar uma chance àqueles que não merecem viver, porque pela evolução os mais fortes, mais rápidos e mais inteligentes, enfim, é que devem viver e garantir que o futuro da humanidade seja mais promissor. Não notaram aí o problema? Agora, eu cometeria uma tremenda injustiça se dissesse que porque Hitler levou à morte 6 milhões de judeus, homossexuais e ciganos, porque era darwinista, né? Então, se eu dissesse que todo darwinista então é um assassino, eu estaria sendo muito injusto e totalmente equivocado. Ele foi. Não quer dizer que todos os darwinistas agora são assassinos. O próprio Darwin era uma pessoa pacifista ali, né? Tranquilo na dele, embora as suas ideias tenham consequências, né? Mas o Dawkins, aquele lá, Bright, faz exatamente isso. Porque pessoas do passado cometeram crimes em nome da religião, toda religião não presta. Isso é generalização injusta. Por que Dawkins não pega o maior exemplo, né, do cristianismo? O fundador do próprio cristianismo. Quem? Jesus Cristo. Ele era pacifista, tolerante,
perdoador, pregava o amor de Deus ao semelhante, e se alguém desse um tapa no rosto, ele ensinava que deveria dar outra face. Por que o Dawkins não se baseia na origem do cristianismo e não naqueles que deram o maior exemplo com relação ao cristianismo? Por que ele não pensa em Madre Teresa de Calcutá? Por que ele não cita Francisco de Assis e outros tantos, né? Que viveram o cristianismo na prática ali, amando ao próximo? Não, porque não interessa a isso. Ele quer criar realmente um alarde com base na exceção, saindo da parte para o todo. O livro de Elise Dawkins, Magrat, escreveu o seguinte, na página 31. Um dos traços mais característicos da polêmica antirreligiosa de Dawkins é apresentar o patológico, a doença, né, como normal, o extremo como centro, o excêntrico como padrão. Isso, em geral, funciona bem para o seu público, que supostamente pouco conhece religião e, com muita probabilidade, menos ainda se importe com religião, o que, no entanto, não é de modo nenhum aceitável, né? No livro Razão, Ciência e Fé, o J.T. Thomas diz o seguinte: não existe argumento filosófico que demonstre de modo absoluto a existência de Deus. Isso é muito interessante, não é? Não é a filosofia, não é a ciência que provam que absolutamente Deus existe, né? Assim não seria realmente fé, crer, né? Nem pode a ciência jamais se pronunciar de modo definitivo a favor ou contra a existência de Deus. É certo que tanto a razão como a ciência podem aplainar os obstáculos para a fé. Aqui que entra então a ciência, né? Corretamente compreendida. Ela pode ajudar a aplainar o caminho para que a fé se estabeleça, mas não o contrário, né? Você não vai crer porque a ciência mostrou para você isso. Você crê, isso é um ato de fé. Você tem sua experiência pessoal com Deus. Isso é intransferível, né? Mas a razão, a filosofia, a ciência, como eu tentei mostrar ao longo desta semana, podem nos ajudar no caminho, né? Tirando as pedras do caminho e mostrando que a fé não precisa ser baseada num vácuo ideológico. Não, a fé pode ser sim, e deve ser, como diz Paulo, racional. Julgar em todas as coisas, analisar em todas as coisas, diz Paulo, né? Em Tessalonicenses. Deus nos convida em Isaías: vinde e arrazoemos, vamos conversar, vamos analisar as coisas, né? A Bíblia está carregada de convites à razão, à racionalidade, à análise dos fatos, né? Muito bem, então, quando Anthony Flew, autor desse livro aqui, né, que eu aqui me referi, afirma que a complexidade integrada do universo físico foi um dos motivos que o levaram a abandonar o ateísmo e a crer em um Deus racional, ele está, na verdade, se referindo ao argumento que nós já citamos aqui algumas vezes, né, e vamos tratar um pouco mais hoje, o argumento teleológico, que também está expresso na Bíblia. Abra a Bíblia, em Romanos capítulo 1, você vai ver. Romanos capítulo 1, verso 20. Já lemos esse texto em algumas ocasiões também. Mas veja, aqui, embora o apóstolo Paulo não se referisse, nem poderia, ao argumento do design inteligente, o que ele fala, o que ele descreve, não é outra coisa senão, realmente, a ideia do design, do projeto, da teleologia. Romanos 1, 20, o apóstolo Paulo escreveu: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, ele se refere aqui aos incrédulos, não os que têm perguntas sinceras, os incrédulos, são, por isso, indesculpáveis. Estão negando os fatos, não é? Mas que argumentos, que evidências que desde a criação do mundo podem nos mostrar que Deus existe, ainda que nós não apelemos para a Bíblia diretamente? O primeiro deles, há vários, né? Eu, nesta noite, vou apresentar apenas 2 argumentos racionais para a existência de Deus. O primeiro deles, que eu quero mostrar para vocês, é o argumento cosmológico. E ele funciona assim, é um silogismo, né? Com 3 premissas. A primeira é: tudo que teve um começo teve uma causa. Concordam com essa premissa? Tudo que teve um começo teve que ter uma causa? Sim. Vocês começaram um dia? Qual foi a causa? Papai não é a causa disso aí, né? De vocês. Então tudo que teve um começo, tudo que se conhece que tem um começo, teve que ter uma causa? Ou alguma coisa vem do nada?
É estranho, não é? Segunda premissa: o universo teve um começo. Se essa premissa for verdadeira, a terceira forçosamente será. O universo então teve uma causa. A primeira é óbvia. E a segunda, será que é? Deixa eu citar aqui um cientista, quase que insuspeito, um astrônomo chamado Robert Jastrow. Ele disse o seguinte certa vez: os astrônomos percebem agora que se colocaram numa encruzilhada, porque provaram com seus próprios métodos científicos que o mundo começou de repente. O universo começou abruptamente, num ato de criação ao qual se pode rastrear as sementes de toda estrela, todo planeta, toda coisa viva, no cosmos e na Terra. Eles descobriram que tudo isso aconteceu como um produto de forças que não esperavam encontrar. Isso que eu e qualquer pessoa chamaria de força sobrenatural é agora, penso eu, um fato cientificamente comprovado. Sabe, eu tenho lá minhas discordâncias com o modelo padrão chamado Big Bang, mas ele é muito teológico, se você pensar bem. Porque a teoria do Big Bang, que é a mais aceita na cosmologia aí, embora haja aqui discórdia dela, é a mais unânime, digamos assim, ela coloca um princípio do universo, uma explosão cósmica. Dali surge toda a matéria que estava condensada num único ponto, densidade infinita, né? Explode aquilo e então a matéria começa a se espalhar pelo universo, a se resfriar, a se transformar, estrelas, galáxias, planetas, assim vai. Se houve um ponto inicial de onde tudo proveio, isso significa que houve um início. E se o universo teve um início, teve que ter uma causa. O que detonou a explosão? Por isso que esse astrônomo diz que os cientistas, por seus próprios métodos, se colocaram numa enrascada, numa encruzilhada, porque assim eles dão margem para o sobrenatural. Porque afinal de contas, se o universo começou num momento, ele não podia existir antes, que daí ele seria a causa dele mesmo, né? Se teve um começo, teve que ter uma causa anterior, além dele, superior até a ele, porque teve que criar. Então isso é realmente um argumento complicado. Para não usar a palavra milagre, os cientistas que não são bobos trocam essa palavra por outro termo, chamado singularidade. Então, um evento singular aconteceu uma vez, não sabemos como nem porquê. Para mim, a palavra na verdade é milagre mesmo, né? É uma coisa inexplicável. Bom, outra maneira de a gente concluir que o universo teve um começo mesmo deriva das leis da termodinâmica. Lembra da física? A segunda lei da termodinâmica afirma que a cada momento que passa, a quantidade de energia utilizável no universo está ficando menor. Não é que se perde, né? A capacidade de trabalho, você está perdendo a energia utilizável. A primeira lei já diz o seguinte, que a quantidade de energia do universo é constante e infinita. Vamos facilitar isso para ele. Imagina um carro. Você liga o carro e no momento que você o aciona, as duas leis começam a funcionar da termodinâmica. A primeira, porque ele tem um tanque de combustível com uma quantidade finita e constante de combustível. E a segunda é que ele está transformando esse combustível e em algum momento ele vai perder a capacidade de trabalho. Toda aquela gasolina, ou álcool que seja, ela vai ser transformada em vapor d'água, em monóxido de carbono e outros gases mais. E trabalho, e calor. E vai acabar perdendo a capacidade de produzir movimento. Pense comigo, se esse seu carro, se fosse seu, entendeu? Se esse carro aí tivesse sido ligado numa eternidade no passado, estaria funcionando hoje? Por que não? Porque toda a energia utilizável dele teria sido transformada em algo não utilizado por ele. Percebeu? A segunda lei, ela estabelece isso. Também pode ser chamada de entropia. A ordem tem de desordem, grosso modo é mais ou menos isso. Bom, o nosso universo, se teve um começo e se ele funciona, é como se fosse um motor. As estrelas têm energia. Elas queimam hidrogênio, fornecem energia para a gente e tal, há transformações. Se o universo fosse eterno, estaria funcionando hoje? Não. Porque ele tem uma quantidade finita, constante de energia. Ela está sendo transformada também. Se ele fosse eterno, não estaríamos aqui agora, funcionando.
respirando e vivendo. O universo tem ordem ainda? E como tem? As coisas funcionam, os planetas giram em suas órbitas, né? Tem energia e tem ordem. Portanto, ele não adquiriu ainda, não alcançou um estado de muita entropia. Ele tem organização, o que aponta para um começo mais ou menos recente. Mais ainda, aí os orientais, islâmicos, elaboraram o argumento cosmológico Kalam, que diz o seguinte: se o universo fosse eterno, o tempo fosse eterno, não estaríamos aqui agora, não teríamos chegado aqui ainda. Mais complicar um pouco. Pensa um pouco. Se você jogar o universo para trás infinitamente, como é que estaríamos chegando aqui agora? É um infinito para trás, como seria para frente também. Então você não teria um ponto de início para estar aqui agora falando. Não chegaríamos aqui nunca se ele fosse infinito para trás o tempo. Bom, vamos prosseguir aqui, e a coisa pode ir muito longe, né? Tá bom. O universo tem energia, o universo tem ordem. Se ele tem essas coisas é porque ele teve um princípio e ainda está funcionando. E bem, graças a Deus. Então é o seguinte: se nós demonstramos assim em linhas gerais, eu poderia argumentar em outras direções, mas acho que em linhas gerais podemos perceber que o universo teve um começo, né? Aquelas premissas dizem o seguinte: tudo que teve um começo teve que ter uma causa. O universo teve um começo? Tudo indica que sim. Se ele teve um começo, ele teve uma causa. Que causa é essa? Segura a língua. Vamos ainda analisar um pouquinho mais filosoficamente antes de chegar à conclusão que nós queremos chegar. A causa primeira não causada tem que ser assim, ó. Primeiro, autoexistente, atemporal e não espacial, além de ser imaterial. Por quê? Porque ela criou o tempo, o espaço e a matéria. Se essa causa criou o tempo, espaço e matéria, ela tem que estar além de tudo isso. Além do espaço, infinita. Além do tempo, infinita. E além do, o que eu falei mais? Tempo, espaço e matéria. Além da matéria, imaterial. Algo como o espírito, talvez. Interessante, né? Segura, não fala já. 2. A causa primeira tem que ser inimaginavelmente poderosa para criar todo o universo com bilhões de galáxias a partir do quê? Do nada. Ontem falamos um pouco do tamanho da nossa galáxia, né? 100.000 anos-luz de diâmetro. Ela é um pontinho no universo. Há bilhões de galáxias. É muito grande. Essa causa primeira criou tudo isso, né? Então tem que ser muito poderosa realmente, né? Para criar todo esse vasto universo que não cabe nos nossos pensamentos. Terceiro, a causa primeira tem que ser supremamente inteligente, porque veja, ela não só criou todo o universo de nada, como ela criou um universo que funciona. É um relógio. Então ela não só trouxe a existência de tudo, ela fez com que isso tudo funcionasse. E se fez isso, tem que ser muito inteligente. Quem será essa causa? E, finalmente, a causa primeira tem que ser uma pessoa, um ser pessoal. Por quê? Porque ela optou, ela escolheu converter um estado de nada, nulidade, em um universo que funciona numa base de tempo, espaço e matéria. Se essa causa escolheu, decidiu fazer algo, quem decide, pensa, resolve, planeja é uma pessoa. Quem é essa causa primeiro? Você percebeu que nós não precisamos abrir a Bíblia para isso? Para nos aproximarmos dela? E foi isso que Anthony Flew fez. Ele não foi a Bíblia antes, porque ele era ateu, não aceitava a Bíblia. Ele foi se aproximando da causa primeira, pela razão. E como viu que essa causa é exatamente a mesma apresentada neste livro sagrado. A Bíblia fala de um Deus todo-poderoso, um Deus que é Espírito, um Deus que é imortal, eterno, um Deus que é Criador e Criador da ordem. Tudo isso que nós fizemos por meio do raciocínio apenas, nos leva ao mesmo Deus que a Bíblia apresenta tão simplesmente assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, verso 1. Fantástico, né? Por isso que Paulo diz que os incrédulos são desculpáveis, porque ainda que eles não tenham de início a Bíblia, não creiam nela, a revelação natural, que é a natureza, o universo, o cosmos, a vida, podem aproximá-los de Deus de alguma forma. O segundo argumento que eu quero tratar com vocês aqui é o argumento teleológico. Não é teológico, tá? Vem de termos, no grego significa propósito ou projeto, né? Então é o argumento do design, o argumento do projeto.
também tem 3 premissas no silogismo, que são as seguintes. Primeiro, todo projeto tem um projetista, concorda com isso? Ou isso lhes parece ilógico? Concorda? Esse templo aqui poderia surgir ou teria que ser projetado para funcionar assim, para que esse vão aqui não cair sobre nós, para que as paredes sustentassem o peso? Teria que ser projetado? Então tudo que tem um projeto tem um projetista. Segundo, o universo e a vida foram projetados. Bom, aí eu não sei. Agora, se uma coisa, se eu provar que o universo e a vida foram projetados, eu vou ter que forçosamente concluir que o universo e a vida têm um projetista. Esse é o argumento do projeto, do design teleológico. Vamos investigar a segunda premissa, para ver se ela é verdadeira? Vamos lá. Eu citei isso aqui já para vocês, e quero voltar a essa citação de Richard Dawkins, aquele Bright lá, do Deus do Grego. Ele diz no livro Relogio Cego, ele se refere a Deus, infelizmente, né? Ele diz que a mensagem encontrada, lembra que eu falei sobre isso? Apenas o núcleo de uma pequena ameba é maior do que os 30 da enciclopédia britânica. E ele diz que em toda a ameba, né, na ameba inteira, há tanta informação quanto 1000 enciclopédias britânicas. É bom pegar a ameba, porque o ser mais simples, né? Mesmo assim, microscópico, ele tem tanta informação dele quanto 1000 enciclopédias britânicas. Tá bom. Anos atrás, foi escrito um livro que virou filme, chamado Contato, do famoso astrônomo norte-americano Carl Sagan. Sempre admirei muito esse homem. Ele faleceu vítima de câncer, né? Era um darwinista, ateu, mas um homem de ciência, um homem muito respeitado, Carl Sagan, e divulgava muito a ciência nos meios populares. Bem, nesse livro, filme, que foi aos cinemas com a atriz Jodie Foster, ela fazia o papel de uma cientista que integrava um grupo que busca sinais de vida inteligente no espaço, sinais de vida extraterrestre inteligente. Pode parecer coisa de ufólogo, não é? Tem um grupo realmente chamado SET, que investiga sinais, né, pelos radiotelescópios para determinar se existe alguma mensagem vinda do universo. Mas veja só, como eles poderiam saber se em algum momento captassem uma dessas mensagens que seria realmente provida de uma fonte inteligente e não algo aleatório? Tinha que ser o quê? Uma informação coerente, lógica, uma mensagem, ainda que fosse codificada, mas uma mensagem. E lá pelas tantas, no filme e no livro, eles captam, né, os radiotelescópios captam ondas de rádio com uma sequência de números primos, de 1 a sempre 1. E todo mundo sabe que uma sequência assim não pode ser fruto do acaso, tem que ser organizada. E na hora, os cientistas identificam isso como sendo um sinal inquestionável de uma mensagem inteligente. Sabe por quê? Porque a observação repetida nos diz que apenas seres inteligentes criam mensagens e que as leis naturais não fazem isso. O argumento que eu usei desde segunda-feira com vocês, domingo também. Se há informação complexa e específica, isso aponta para uma fonte de informações. Se há um programa de computador, é porque houve um programador. E se há uma mensagem com um código racional ali embutido, é porque alguém elaborou e enviou essa mensagem. Tanto é assim que na hora os cientistas acolhem, né, comemoram esse fato, porque para eles é uma prova incontestável de que há inteligência fora da Terra que mandaram uma mensagem. Veja, o paradoxo é o seguinte, que o Carl Sagan, autor do livro Contato, ele era apaixonado pelo darwinismo, pelo evolucionismo. Era ateu, acreditava na geração espontânea. Para ele, a simples sequência de 26 números, 26 apenas números primos entre 1 e 101, provaria a existência de inteligência, vida inteligente fora da Terra. No entanto, para ele e para muitos outros, 1000 enciclopédias britânicas num ser unicelular, informação tremenda, não provam que ele foi criado por Deus. Não é um paradoxo? Não é uma coisa irônica isso? Para vocês verem até onde vai a irracionalidade de pessoas muito racionais, não é? Que não são infalíveis. Então eu vejo assim que a célula, o cérebro, a visão humana, o olho humano, né? Os sistemas de complexidade irredutível, sobre os quais já tratamos aqui, e tantas outras maravilhas do corpo humano, provam para nós, são evidências incontestáveis de que de fato há um projeto.
há um design. E tudo que foi projetado tem um projetista. O universo e a vida, tudo indica que foram projetados. Se eles foram projetados, eles têm um projetista. Né? Winston Churchill disse certa vez o seguinte: de tempos em tempos, os homens tropeçam na verdade, mas a maioria deles se levanta e segue adiante como se nada tivesse acontecido. Parece que Sagan, com todo respeito, e outros, muitos, tropeçaram na verdade, se levantaram, sacudiram a poeira e fizeram de conta que nada é nada. Porque assumiram com tanta força, com tanta ênfase, a visão naturalista, que não admitem que Deus coloque o pé na porta. Fecha logo. Não pode. Eles saem com frases como a gente já viu, como esta aqui, ó. A biologia é o estudo de coisas complexas que dão aparência de ter um design funcional. Richard Dawkins disse essa pérola. Francis Crick disse outra. Os biólogos devem ter sempre em mente, ou manter sempre em mente, que o que vem não foi projetado, mas evoluiu. Não se esqueça disso, biólogo, porque você não pode crer. Você tem que ter sempre em mente que só a evolução fornece respostas. Nada mais falso. Isso não é seguir as evidências, levem aonde levar, porque eles estão seguindo até levarem ao naturalismo filosófico. Se forem além disso, não aceitam, porque já adotaram a priori uma cosmovisão específica no naturalismo. Né? Alguns afirmam que o fato de existirem defeitos no projeto atenta contra a ideia de inteligência por trás do projeto. Exemplo, doenças congênitas. Que Deus é esse que permite que nasçam crianças com doenças? É o que eles perguntam. Aí apelam para outros argumentos para tentar sair da constatação de que há um Deus. Predadores e predados. Como que Deus podia ter criado seres que precisam comer outros para viver? Que Deus é esse? E por aí vai. Finalmente a morte, o envelhecimento, a morte. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, fazer uma comparação. Essa é a ponte Ercílio-Luz, lá da capital do meu estado, Florianópolis. É o cartão postal da ilha de Florianópolis. Só que faz anos que essa ponte não é utilizada, porque ela tem um defeito estrutural. Eu atravessei quando tinha 9 anos de idade. Depois nunca mais pude atravessá-la, porque ela foi fechada. Hoje ela está só exibida ali para ser fotografada. Você tem que, para ir para Florianópolis, você tem que atravessar outra ponte concreta ao lado dela, do lado de cá. Agora, ainda que ela tenha um defeito que impeça, um defeito que impede que os carros, as pessoas transitem por ela, você acha que ela, por causa desse defeito, ela surgiu? Apareceu ali? Devido a algumas explosões sucessivas ao longo de milhões de anos? Por que não? Mas ela tem defeito, gente. O defeito mostra o que então apenas? Que houve algum problema no passado. Ela pode ser feita até perfeita, mas talvez a corrosão, algum abalo sísmico, não sei. No caso não foi corrosão mesmo. Mas enfim, o defeito, o arranhão, o amassado, mostra que houve algum problema no processo, durante o tempo, ao longo do tempo. Mas não que o objeto em questão não tenha sido projetado. Assim também se dá com a natureza. Há problemas, mas não quer dizer que não foi criada por causa deles. Ela foi criada perfeita e houve algum problema no passado deste planeta. Houve sim. Como que eu posso descobrir que problema é esse? Como que eu posso ajustar minha visão, meu foco, para saber que não é Deus o culpado por isso? Aí entra a revelação sobrenatural, especial, a Bíblia Sagrada, que vai ser tema da nossa próxima palestra. O fato é que o defeito mostra que houve um problema, mas não que não houve um design, um projeto intencional, informação e tudo mais. C.S. Lewis, outro grande ex-ateu, ele foi ateu durante quase sua vida toda, mas na idade adulta ele também se encontrou com Deus, encontrou os argumentos racionais para crer, e escreveu livros fantásticos de apologia ao cristianismo e à Bíblia. Ele escreveu exatamente o seguinte: as criaturas não nascem com desejos, a menos que exista satisfação para eles. Um bebê sente fome, bem, existe uma coisa chamada comida. Um patinho quer nadar, bem, existe uma coisa chamada água. Se eu encontrar em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo.
Qual é a vantagem evolutiva de nós termos esse desejo de transcender? Nenhum ser humano, praticamente nenhum ser humano se contenta com essa vida apenas. Especialmente quando se aproxima da morte. Ele quer algo mais. Ele pensa em algo maior do que essa vida apenas. Ele filosofa, ele raciocina, ele sonha. Eu tive um professor de física no ensino médio que frequentemente nos assustava na sala de aula. Ele às vezes estava lá escrevendo no quadro, de repente dava um soco na outra, pá! E a gente se assustava. E ele dizia assim: para que? Ele era muito inteligente. Para que estudar tanto? Para que trabalhar tanto, ficar matando aqui, se um dia eu vou morrer? Detalhe, ele era ateu. Eu não era criacionista, dentista naquele tempo ainda, mas eu ficava pensando, ele tem razão, acho que eu vou embora. Vou para a praia. O que eu estou fazendo aqui na sala de aula? Eu vou morrer? Tirava todo sentido. Nem o mais, não sei se eu posso dizer assim, mas pelo menos ele era assim, né? Aquele professor de física ateu. Ele não se conformava com essa existência só. Crescer, pensar, sonhar, ter família e depois ir para o pó da terra para sempre, como os animais. Que história é essa? Ninguém se conforma. Então o C.S. Lewis diz o seguinte: olha, se eu tenho fome eu como, satisfaço o desejo. Se eu tenho vontade de, como o patinho, né, nadar, eu vou para a água. Mas e aquele desejo para o qual nada desse mundo, os prazeres, o dinheiro, a fama, nada disso consegue suprir esse desejo, preencher esse vazio? O que isso prova? De que eu não fui criado para esse mundo. Eu fui criado para outro mundo que pode me satisfazer, que pode preencher esse vazio. Interessante isso, não é? Na verdade, o C.S. Lewis expressa uma verdade mais antiga, que estava já registrada em Eclesiastes, pelo sábio Salomão, que diz que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Foi Deus quem colocou no teu e no meu coração esse vazio do tamanho dele. Deus colocou no nosso coração, na nossa mente, no nosso interior, esse anseio de algo maior. E quer saber? Todos nós temos esse vazio, esse vácuo interior. Agora, nem todos nós sabemos preencher esse vácuo. Alguns jovens pensam que esse vácuo pode ser preenchido com namoro, com baladas, com festa. Vão se dar conta depois que isso não satisfaz. No meu passado, na juventude, eu também busquei talvez preencher esse vazio com outras coisas. Fui hoje chama balada, no tempo era outro nome, né? Eu vou falar aqui, eu posso parecer cantinho, discoteca, essas coisas. E essas coisas, voltar para casa no vazio. Queria que o próximo fim de semana chegasse para ter de novo aquelas pílulas limitadas de pseudo-alegria. Naquelas horinhas ali, música, som, luzes, parecia que eu estava no céu, se eu posso dizer assim. Talvez as drogas causem um efeito parecido com isso. O álcool. Depois que passa o efeito, vem a realidade. Vida chata, vida cinzenta. Não satisfaz. Alguns casam, o casamento é uma bênção, mas tenha em mente que o casamento não é o preenchimento desse vazio que Deus colocou em você. O casamento preenche alguns vazios, ele torna você uma pessoa melhor, é uma bênção de Deus, mas aquele vazio específico nenhum casamento preenche. Alguns correm atrás de dinheiro, de fama, como eu disse, de prazeres, de ter coisas, chegam lá na frente e admitem: não valeu a pena, não sou feliz por causa disso. O que acontece? Deus colocou no coração humano o anseio pela eternidade. Você só será feliz, plenamente feliz, realizado, se você tiver um encontro pessoal com Deus, com esse Deus que alcançou o maior filósofo ateu do século XX, com esse Deus que alcançou C.S. Lewis, um professor de Oxford, ateu, com esse Deus que tem alcançado pessoas em todos os cantos da terra, em toda a história, um Deus que ama, um Deus que vai atrás de seus filhos, o Deus do Filho Pródigo. Se você entregar a vida a esse Deus, eu posso te garantir uma coisa: você poderá não ter tanta coisa nesse mundo que talvez você imaginava que deveria ter para ser feliz. Talvez você tenha que passar pelo vale da sombra da morte, mas uma coisa eu garanto a você: você será feliz. Gálatas capítulo 5 diz que o fruto do Espírito é um monte de coisa, né? Mas entre elas, alegria, paz. Se você tiver esse Deus no coração, o vazio é preenchido e você encontra sentido nas coisas.
os seus óculos são trocados e você passa a ver a vida com outra dimensão, muito mais profunda e esperançosa. Que nesta noite Deus tenha falado ao seu coração, aqui na igreja, quem sabe lá na televisão, atrás do seu computador, que Deus tenha falado com você também. E que você abra o coração a esse Deus e permita que Ele o encontre onde você está e mude sua vida. Vale a pena, não custa nada, é só fechar os olhos e convidar Deus a habitar o seu coração. Que Deus nos conceda uma noite abençoada, possamos repousar nesse dia sagrado de um modo muito mais especial e, na particular, estejamos aqui de novo para a última palestra, cujo título, aí vamos culminar nossa semana, um milagre em forma de livro. A revelação especial de Deus. Muito boa noite para vocês e que Deus realmente nos acompanhe nos nossos lares. Amém. Amém.